hoje eu tenho o privilégio de apresentar um preletor que eu sou muito fã, e não é para puxar saco, eu sou muito fã porque ele foi meu pastor de adolescentes, foi meu pastor de jovens, e agora ele é o pastor da minha igreja. E eu sou muito feliz de apresentar o primeiro preletor da We Are One 2026. Eu quero que você receba o pastor Michel com uma grande salva de palmas. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. E olha só que especial, eu vou orar pelo Michel, mas amanhã, é amanhã ou domingo? Amanhã é aniversário do pastor Michel. Você pode dar uma salva de palmas aí para ele? Vai fazer 43? 43. Eu conheci o Michel, ele era mais novo que eu, cara. Mas o novo de Deus vai vir na sua vida, pastor. E nós vamos orar por você. E eu quero pedir também, vamos trazer um presentinho para ele. E olha só, gente, como é o reino de Deus. Um corintiano está entregando uma camisa do Palmeiras. É muito amor por você, tá bom, Michel? Que Deus te abençoe. Você concorda em orar pela vida do nosso pastor? Então fica de pé, estende a mão para cá. Eu aprendi com o pastor Edson que tem que estender a mão de pé, né? A gente aprendeu isso essa semana. Então levanta a sua mão, vamos orar pela vida do nosso pastor, pedir a bênção de Deus sobre ele. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pela vida do Michel. Muito obrigado porque nós o amamos, Deus, e mais do que isso, o Senhor o ama, e que nesse fim de semana, que é o aniversário dele, ele possa sentir o seu amor, o amor da família dele, o amor da nossa igreja por ele, e que o seu Espírito repouse sobre ele com unção. Ele já tem a unção do teu Espírito, e eu quero pedir mais uma vez que essa unção se manifeste hoje. Nós abrimos o nosso coração para ouvir a sua voz através da vida do nosso pastor, em nome de Jesus, amém, amém. Obrigado pelo carinho, obrigado pela camisa, vindo de você tem mais significado para mim. Estou ficando velho, 43, Deus falou que era o ano do novo, do inédito, aleluia. Eu comecei bem, né, com um filho novinho, Davizinho, e esse ano tem sido um ano de surpresas maravilhosas, e também tenho que emagrecer, orem por mim. Já perdi 6, foi a médica que mandou, falta 9 agora aqui, eu vou chegar lá. Eu estava vendo uns vídeos aqui, quando eu tinha esse peso, cara, vou ficar com mais cara de mais novinho, tá vendo? Que bom estar aqui com vocês, amo muito o trabalho com jovens e adolescentes, e na verdade fez parte da minha vida, do meu ministério. Eu comecei, fui pastor da maioria que está aqui, nos adolescentes, nos jovens, e hoje eles estão liderando, então sempre que eu posso estar aqui é uma alegria, uma satisfação. E como o Tarek falou, eu creio que Deus vai trazer para nós uma pesca maravilhosa. Quantos creem nisso? Eu creio que você vai participar de uma pesca maravilhosa. Quantos aqui pregam o evangelho? Falam de Jesus. Hoje eu quero te ensinar a ser bem sucedido pregando o evangelho. Hoje eu estava orando de tarde, Deus, qual é a palavra, o que o Senhor tem? E Deus falou comigo, ensine eles a anunciar meu reino. E eu creio, vocês vão anunciar o reino de Deus, e Deus vai se revelar enquanto vocês pregam o evangelho. Quem quer aprender a fazer isso? Amém? Levanta as duas mãos assim, olha. Deus vai colocar vidas nas mãos de vocês. Pessoas que eu creio, a partir de hoje, Deus vai liberar algo sobre a sua vida especial para pregar o evangelho. E você vai pregar e pessoas vão se converter. Você crê nisso? Então ergue as mãos assim e coloca. Fala assim, Deus, eu quero aprender a pregar o evangelho. Eu quero ganhar vidas para Jesus. Coloca pessoas nas minhas mãos. Pai, eu quero pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor nos visite. Olhe para essas mãos erguidas. Eu creio, o Senhor colocou uma pesca maravilhosa nas mãos
destes que aqui estão. E eu quero pedir de forma especial, que nós possamos pregar o Evangelho e ver, Deus, pessoas sendo salvas. Eu quero pedir que hoje o Senhor trabalhe no nosso coração, e que um mover de fé aconteça nesse lugar, que pessoas saiam daqui crendo que elas podem pregar o Evangelho com autoridade, e que elas vejam as pessoas se convertendo. Coloca vidas nas mãos dos meus irmãos, coloca nas mãos deles uma rede cheia, e que ela não arrebente, Pai, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém. Deus vai te usar, você vai fazer parte disso. Dá um abraço que está do seu lado e diga: Deus vai te usar com poder. Deus vai te usar de forma maravilhosa. Você trouxe Bíblia? Abra lá em Lucas capítulo 10, no versículo 1 a 9. E eu quero olhar para o texto, quando Jesus envia 72 discípulos para pregar de casa em casa. E quero aprender algumas lições com vocês. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus chegou até vocês. Repita comigo: o reino de Deus chegou. Mais uma vez: o reino de Deus chegou. Mais forte: o reino de Deus chegou. Aleluia. As palavras de Jesus têm o poder de colocar pessoas em movimento. As palavras de Jesus, elas acendem corações, elas geram paixões. Sim, as palavras de Jesus, elas são capazes de produzir algo novo dentro de nós. E foram as palavras de Jesus que acenderam o coração dos discípulos no caminho de Emaús. Enquanto ouviam Jesus falar, o coração deles queimava. Foram as palavras de Jesus que, sim, fizeram Pedro, Tiago, João se tornarem pescadores de gente. Foram as palavras de Jesus que colocaram esses 72 discípulos em movimento. E eles se encheram de autoridade e se lançaram contra as trevas e viram o poder das trevas fugindo enquanto pregavam o Evangelho. E sabe, hoje eu creio que vai acontecer de novo. As palavras de Jesus vão acender seu coração. As palavras de Jesus vão te autorizar. Sim, elas vão colocar um exército de jovens em movimento. E vocês vão se lançar contra as portas do inferno e elas não prevalecerão contra vocês. Hoje eu vim aqui levantar um exército que vai saquear o inferno nos próximos dias, em nome de Jesus. Quantos querem fazer parte disso? Quantos querem aprender com as palavras de Jesus? O que Jesus disse que colocou esses discípulos em movimento? O que Jesus disse que os tornou em pregadores, cheios do Espírito, com autoridade? Quais são as palavras de Jesus para nós? E a primeira lição que eu aprendo, Jesus está preparando os 72 para pregar o Evangelho. E a primeira coisa que ele compartilha com eles é uma visão inspiradora.
No versículo 2 a Bíblia diz, ele disse, a colheita é grande. A primeira coisa que Jesus apresenta para eles é uma visão, a visão de uma colheita. E sabe, para mim a definição que eu mais gosto de visão é uma fotografia do futuro que produz paixão. A gente olha para uma fotografia e enxerga algo que acende paixão dentro do nosso coração. Jesus estava fazendo exatamente isso aqui. Ele apresenta para eles uma visão do que ele faria. Olha, vocês estão diante de uma grande colheita. Se você ler o livro de João, no capítulo 4, no versículo 35, Jesus vai dizer assim, olha, os campos estão brancos. Ele está dizendo assim, uma grande colheita vai acontecer e ela vai acontecer agora. Jesus está mostrando algo para eles, uma fotografia do que iria acontecer. Quem quer ganhar pessoas para Jesus? A primeira coisa que você tem que entender é que tudo começa com uma visão. Olha o exemplo de Jeremias. Quando Jesus chama Jeremias para pregar o evangelho no seu tempo, a missão que Deus dá para ele era uma missão difícil, de falar às autoridades do seu tempo. Mas o que eu acho interessante é que logo em seguida ele está com medo. E aí Deus fala assim, olha, o que você está vendo? E Deus dá uma visão para ele. Ele fala, eu estou vendo o galho de uma amendoeira. E aí Deus fala, eu velo para cumprir as minhas palavras. Olha que interessante, a visão da amendoeira, na verdade, na língua hebraica, fonética, a palavra amendoeira. E cuidar, velar, tem a mesma fonética. Deus está dizendo para ele, vai e faz o que eu estou te mandando, porque eu vou cuidar de você, eu vou te proteger, quando você desafia as autoridades do seu tempo, não tenha medo. Toda vez que ele olhava e via um galho de amendoeira, ele sabia, o Senhor o tinha autorizado. Olha o exemplo de Paulo, quando o Senhor quer levá-lo à Macedônia, ele tem uma visão de um homem, eu creio que talvez mais velho, dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. E aí ele muda o itinerário, porque ele teve uma visão do que Deus faria naquele lugar, ele vai, e é interessante, vai procurar um lugar de oração ali, em Filipos, e então encontra uma mulher, e prega o evangelho para ela, e uma série de eventos ocorrem, Lídia se converte, uma igreja começa na casa dela, Deus faz um movimento santo, uma mulher que era adivinha se converte, eles são presos, o carcereiro se converte, e uma igreja se instala ali porque eles tiveram uma visão. Tudo começa com uma visão. Quem quer ganhar a gente para Jesus? Hoje eu vim te apresentar a visão de uma grande colheita. Sabe por que a gente não ganha pessoas para Jesus? Porque a nossa visão está danificada. Tem muita gente que acha que não tem um dom. Falar de Jesus tem a ver apenas com um dom. Talvez a sua visão esteja danificada. Ei, olhe para mim. Deus vai usar você. Amém. Deus vai usar você também. Na verdade, pregar o evangelho é uma missão. O dom, quem tem o dom, ele prega e muitas mais pessoas talvez se convertem. Mas pregar o evangelho é para mim, é para você, é para todos nós. Sabe, uma fala que eu não gosto muito, é quando dizem assim para mim, você já deve ter ouvido essa fala. Pregue o evangelho, e se necessário for, já ouviu isso? Está errado. Não fale mais isso. A Bíblia diz assim, ó, a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? Então se você tiver uma vida bonita, as pessoas vão se converter? Olha, você tem que ter uma vida, eu acho que você vai ser transladado assim, daí as pessoas, não, elas têm que ouvir a palavra, irmão. O mínimo que você pode dar para elas é o teu testemunho, esse é o mínimo.
Se Deus não corrigir a nossa visão, a gente vai continuar com medo de pregar o Evangelho. Ei, preste atenção, sabe por que você não ganha pessoas para Jesus? Porque você não prega o Evangelho e a tua visão está errada. Se Deus não tratar a nossa visão, nós não vamos falar para ninguém. Agora, eu já tive medo de pregar o Evangelho. Eu já tive receio. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, me chamaram para falar num congresso para jovens. E eu tinha 3 sermões. Quando acabava os 3, eu não sabia mais o que falar. E me convidaram para um congresso. E eu fui lá, preguei o primeiro sermão, o segundo sermão, o terceiro sermão. E estava cheio de jovem, né? De toda aquela região. E um monte de gente que não conhecia Jesus. E eu falei, Deus, acabou. Agora não tem mais nada. Como é que eu vou pregar para esse povo amanhã? E eu lembro que... quando todo mundo foi dormir, eu falei para o pastor, você me empresta a chave do lugar do culto? Ele disse, tá bom. E na hora que todo mundo foi dormir, sabe o que eu fui fazer? Eu fui desesperado orar, Deus, eu não sei o que eu falo amanhã. Eu não sei o que eu prego amanhã. E aí quando eu estava conversando com Deus, Deus falou para mim assim, ei, você precisa enxergar. Pregue para as cadeiras vazias. Falei, para as cadeiras vazias. Pregue. E aí eu abri a Bíblia e comecei a falar qualquer coisa. Mas enquanto eu estava falando, Deus me fez enxergar. Enxergar o auditório, as pessoas. Eu comecei a ver. Eu continuei pregando e enquanto eu pregava, eu comecei a ver as pessoas. Era de madrugada, eu estava sozinho ali. Se alguém passasse, ia dizer, esse cara é meio louco. Mas eu estava falando e eu comecei a enxergar as pessoas aceitando a Jesus, as pessoas tendo experiências com Deus, as pessoas sendo tocadas pela mensagem do Evangelho. E então eu comecei a crer, Deus vai fazer algo amanhã. E sabe o que aconteceu? No dia seguinte, quando eu fui pregar a palavra, exatamente como eu tinha visto, aconteceu. Foi tão tremendo o que aconteceu naquele dia, que pessoas começaram a subir na frente, pegar o microfone e contar histórias. E houve um quebrantamento que eu não sei te explicar. Sabe por quê? Eu vi a colheita. Fiquem de pé agora. Fiquem de pé agora. Sabe por que nós não ganhamos pessoas para Jesus? Porque nós não vemos. Você vai ver agora. E eu falo isso na autoridade do nome de Jesus. Quantos querem enxergar? Quantos querem enxergar? Ei, você vai sair daqui, desses dias de conferência de carnaval, e você não vai ser mais o mesmo. Sabe por quê? Eu estou vendo avivalistas se levantando hoje neste lugar. Ei, eu quero que vocês enxerguem como eu estou vendo. Você não é uma menina de 13 anos. Não, um jovem que recém aceitou a Jesus, não. Você... é um escolhido de Deus para anunciar a mensagem dele para os seus amigos. E eu vi algo acontecendo hoje aqui. Eu vi um exército se levantando neste lugar. Eu quero que você enxergue. Eu acabei de voltar do retiro de liderança, alguns pastores estavam lá. E a gente tem uma prática. Quando termina o tempo de planejamento, a gente projeta algo na parede. E a gente olha e crê. Todas as coisas que projetamos na parede até hoje aconteceram. Eu estava no culto aqui, no Descend, e eu vi uma universidade. Talvez você não creia, eu creio. Já aconteceu. Nós vamos abrir uma faculdade em breve, uma universidade. Você não vai reclamar mais que todas as faculdades nessa cidade têm uma ideologia enviesada. Não. Os nossos professores serão ministros do Evangelho, que vão pregar o Evangelho, sim. Nós vamos ter uma universidade consagrada na cidade de Curitiba, e vocês serão os missionários lá dentro. Nós vamos ganhar muitos jovens para Jesus. Você está enxergando? Como eu queria que você visse. Agora, o que vai acontecer aqui não tem a ver com uma mensagem. Eu não vim aqui e eu não fiquei praticando um discurso para dividir com vocês. Eu vim aqui ter uma experiência sobrenatural com Deus junto com vocês. Hoje Deus vai abrir os olhos de vocês. Quantos querem enxergar? Quantos querem enxergar? Para falar de Jesus você tem que enxergar.
Tem um ministério aqui que faz evangelismo de rua? Tem ou não? Deixa eu dizer algo para vocês. Não saiam simplesmente falando para as pessoas. Quando vocês estiverem na rua, parem e peçam para Deus fazer vocês enxergarem. Deixa eu dizer o que vai acontecer. Vocês vão estar andando e de repente vocês vão ver, é esse. Deus tem algo com esse jovem. Deus tem algo com essa jovem. Eu gostava de fazer isso. Quando Deus me mostrava alguém, todas as vezes as pessoas se convertiam. Os que são dele, são dele. Nós só precisamos encontrá-los. Você precisa ver. Quem quer enxergar aqui? Tá. Ora, levante as mãos e fala assim: Deus, eu quero enxergar. Senhor, me dá visão. Eu quero enxergar. Senhor, me dá visão. Isso. Agora eu quero que você pense no lugar onde você está inserido. No lugar onde você mora, na faculdade onde você estuda, no lugar onde você trabalha, eu não sei. E agora você vai pedir: Deus, me dá visão. Deus, me dá visão. Quais neste lugar são os teus? Quais pertencem ao Senhor? Assim como Paulo, lá em Coríntios, Jesus fala com ele: ainda existem muitos que são meus neste lugar, não saia daqui. Deus vai te mostrar. Fique com as mãos levantadas e clame agora: Deus, me mostra, eu quero ver, eu quero enxergar. Quais estão perto de mim e pertencem ao Senhor? Quais estão perto de mim e pertencem ao Senhor? Eu quero ver, me faz enxergar, Pai. Me faz enxergar. Continue com as mãos erguidas. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero pedir que os meus irmãos comecem a ver. Que o Senhor agora tire a cegueira espiritual que os impede de enxergar aqueles que já são seus, Pai. E eles só têm que pregar o Evangelho. Mostra agora. Eu quero pedir, Deus, que pessoas comecem a aparecer para eles. Sim, o rosto deles. Que o Senhor possa mostrar o rosto de pessoas agora. O nome delas, Pai. Que o Senhor possa revelar para eles. Que eles enxerguem agora. Que eles comecem a ver. Que eles comecem a ver, Pai. Que eles comecem a enxergar agora. Ah, Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, agora, Pai, por favor, que eles enxerguem, Pai, quem o Senhor confiou nas mãos deles. Oh Deus, não viemos aqui para um tempo bonito, legal, de feriado. Nós queremos ver a colheita, nós queremos ver aqueles que estão cativos, e que hoje neste lugar, serão já libertos, porque o Senhor vai nos dar uma visão de fé. Agora, Pai, começa a operar, que eles vejam e creiam, Se você viu algo, comece a baixar as suas mãos. Aleluia, aleluia. Deus vai fazer algo novo neste lugar. Quem recebeu uma visão de Deus aqui, levante as mãos. Você viu algo? Você viu alguém? Você viu uma pessoa, um nome? Você viu algo? Levante as mãos mais alto, deixa eu ver. Isso, mais alto. Pode levantar as duas mãos. Talvez eu... Agora eu quero que você olhe para trás. Olhe para os lados. Você está enxergando? Eu vi uma pesca maravilhosa hoje neste lugar. Ela já começou a acontecer aqui. Você pode sentar no seu lugar. A primeira coisa que Jesus faz é apresentar uma visão. Eu não sei quanto tempo eu tenho, qualquer coisa, vocês me cortam aí, eu já falei. Segunda lição. Quem quer ganhar pessoas para Jesus? Jesus não compartilha com eles apenas uma visão. Ele compartilha com eles uma ordem enfática. Quando Jesus diz, vão e os envia, a palavra que ele usa aqui é equibalo. E essa palavra era
a palavra que Jesus usa também para expulsar demônios. Equibalo, na verdade, é um envio com autoridade. Eu não sei quem já trabalhou com libertação aqui, você já lidou com isso? Já? Você expulsava demônio assim, dizia: seu demônio, por favor, você pode fazer, né, dá licença e sair daqui. Era assim que faz? Como é que faz? Você sai, você expulsa. Jesus está dando uma ordem enfática. Está dizendo para eles: saiam daqui, cumpra a missão. Eu aprendi bem a diferença entre uma ordem comum e uma ordem enfática. Lá em casa, quando meu pai tinha uma ordem enfática para dar, ele cerrava os dentes para falar: Michel, faça isso agora. A minha mãe, ela levantava uma sobrancelha, assim, quando ela estava brava, assim, que ela mandava a gente fazer alguma coisa. Olha, se a minha mãe levantava, eu não sei fazer direito, mas quando ela levantava uma sobrancelha, você sabe fazer isso aí? Eu não sei, é difícil. Mas quando a minha mãe levantava uma sobrancelha, eu já saía correndo, não precisava falar mais nada. Era uma ordem enfática. Quando Jesus manda os discípulos pregarem o evangelho de casa em casa, ele diz para eles: saiam daqui. Vão. Sabe o que eu vim fazer hoje? Expulsar vocês daqui. Saiam deste lugar e ganhem pessoas. Saiam deste lugar. Saiam. Ei, olha para mim. Sai daqui, em nome de Jesus, e anuncia lá na tua escola: o reino de Deus chegou. Sai daqui. Deus está expulsando a gente. Pregar o evangelho tem a ver com o entendimento de que essa é uma ordem enfática. Muitas vezes não ganhamos pessoas para Jesus porque nos falta intencionalidade. É interessante que a gente é intencional para ganhar dinheiro, para fazer negócio. A gente é intencional para estudar, para passar na faculdade. A gente é intencional com um monte de coisa. Mas para pregar o evangelho, não. É por isso que talvez você nunca levou alguém às águas do batismo. É por isso que faz talvez muito tempo que você não ganha ninguém para Jesus. Não é algo que você, sim, se planejou para fazer. Eu aprendi isso com um amigo que já faleceu, o pastor Roberto Botrel. Nós dividimos o quarto na Alemanha. Ele era pastor de jovens e adolescentes, lá da Igreja Batista Central em Belo Horizonte. E nós dividimos o quarto. E o pastor Roberto Botrel, ele me entregou, naquela ocasião, um livro que ele tinha recém-escrito. Nós estávamos falando um pouco sobre células, visão celular, e ele tinha escrito um livro chamado Multiplicação. E ele disse para mim: Michel, leia esse livro. Eu creio que Deus quer fazer algo lá através de você. E eu, na época, a gente tinha células aqui, mas a visão eram células mais de comunhão, não era de evangelismo. E ele falou: não, comece um grupo na sua casa, com a sua esposa, a gente tinha recém-casado, e seja intencional. Você vai ver pessoas aceitando a Jesus. E eu falei: tá bom. E eu lembro que nós estávamos em casa, e como ele falou, eu li o livro todo, devorei, e nós começamos uma célula em casa. Quem aqui quer casar? Levante as mãos. Isso. Olha que bom. Quem já está noivo? Deixa eu ver, tem noivo? Se querer casar tem uma galera, né? Amém. Vir em congresso assim é uma benção. Mas quando a gente casa, normalmente falta quase tudo, não tem quase nada em casa. Eu lembro que na minha casa ficou a sala vazia, eu só trouxe o piano para casa, não tinha nada. Mas era excelente para fazer a célula. E então nós fizemos a primeira reunião, eu lembro, eu, a Sil, o meu cunhado e a esposa dele, 4. Pusemos as cadeiras vazias na sala e oramos. E como eu tinha aprendido com aquele amigo, nós fizemos uma lista de pessoas que nós iríamos convidar. A Sil começou a pensar na escola que ela tinha, as alunas. Eu comecei a tentar lembrar de amigos e nós fomos anotando tudo num caderno. E combinamos: olha, na próxima semana nós vamos chamar pessoas. E eu lembro o que aconteceu. Foi muito especial. Na próxima semana, depois de convidarmos, eu liguei, a Sil ligou, eles ligaram. Nós tínhamos 15 pessoas na nossa casa. E eu lembro, nós falamos de Jesus. E muitos ficaram.
E começaram a ser discipulados. E essa célula cresceu. Eu lembro no dia que na minha casa tinha 67 pessoas. Nós multiplicamos essa célula em 4, depois viraram 10, depois 20. Hoje são centenas de células na juventude dessa igreja. E nós começamos assim. Nós entendemos, é uma ordem. É uma ordem enfática. Ei, quem quer ganhar pessoas para Jesus? Seja intencional. É uma ordem de Jesus. Terceira, Jesus, quando estava chamando para essa pesca maravilhosa, Jesus também, a falar com eles, apresenta uma tarefa simples. Olha o que diz o texto. Depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2. Adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Sabe, pregar o evangelho é uma tarefa simples. Quando eu li esse texto, eu ficava me perguntando por que os discípulos foram na frente de Jesus, adiante dele. Você sabe por quê? No mundo antigo, quando o rei, uma autoridade, ia visitar um vilarejo, ele mandava os seus arautos na frente. E o que eles iam fazendo? A missão deles era preparar o caminho. Então eles iam arrumando as estradas, para ele não pisar na poça, na lama. A autoridade, o rei estava vindo, e eles iam arrumando as estradas para o rei passar. Depois eles iam de casa em casa, avisando: o rei está chegando, venham recebê-lo. O rei está chegando, venham recebê-lo. Sabe, quando Jesus manda os discípulos, ele estava pedindo para eles fazerem exatamente isso. Anuncie, eu estou chegando, o reino de Deus chegou. Ei, venham, anuncie. Ei, preste atenção, é uma tarefa simples. Jesus não mandou a gente convencer as pessoas, ele mandou simplesmente a gente anunciar que ele está chegando, preparar o caminho e anunciar: o reino de Deus chegou. Ei, você pode fazer isso, você pode preparar o caminho. Pessoas simples podem fazer isso. Sabe, às vezes a gente fica pensando que para ganhar gente para Jesus a gente tem que ser super ungido, ter feito um curso de teologia, ter tido experiências sobrenaturais. Ei, você pode ser usado por Deus. Deus usa gente simples. Quem crê nisso? Repita comigo: Deus usa gente simples. Amém? Deus usa gente simples. Quem já leu aqui o livro O Peregrino? Olha só, levanta a mão, quanta gente, olha. John Bunyan escreveu esse livro em meados de 1600. Ele é um best-seller. Esse livro foi vendido de forma assim, até hoje, estamos mais de quase 400 anos depois, e tem gente que leu o livro de John Bunyan. Um pregador foi preso por causa do evangelho. Agora, sabe qual que era a profissão de John Bunyan? Ele era um funileiro. Eu fico imaginando que, enquanto ele estava consertando panelas, o Espírito Santo o visitava. Quem já ouviu falar de William Carey? William Carey foi o pai das missões modernas. O cara foi pregar o evangelho na Índia, traduziu a Bíblia para o Bengali, pregou o evangelho ali e mudou a cultura do país. Tinha uma cultura que quando o homem morria, a viúva era queimada viva, junto, era uma loucura. A pregação do evangelho daquele homem mudou a cultura da Índia. William Carey, sabe qual era o trabalho dele? Era um sapateiro, consertava sapatos. Deus usa gente simples. Moody, o evangelista, fundou faculdade, o cara doido, pregador do evangelho. Deus usou muito ele. Sabe o que ele fazia? Vendia sapatos também. Ei, olha para você aí, olha para suas mãos. Eu não sei o que você faz. Você é vendedor de sapato, estudante, conserta panela, faz site para... Eu não sei o que você faz. Mas pregar o evangelho é uma tarefa simples. Qualquer um pode fazer. É preparar o caminho. É falar: ei, o rei está chegando. Ei, o reino de Deus chegou. Venham ver.
Sabe, quando eu era pastor dos adolescentes, há muitos anos, um dia chegou um senhor lá na minha sala, chegou chorando. Ele fazia um trabalho na favela e usava o trabalho com os escoteiros para pregar para os adolescentes da comunidade. E aí, ele chegou para mim e falou: pastor, eu fiquei sabendo que você vai fazer um acampamento, e eu tenho uma convicção que esses meninos vão ter uma experiência com Jesus lá. Só que eles não têm dinheiro para ir para o acampamento, e eu queria muito que você os levasse. Falou comigo chorando. Falei: meu irmão, quantos são? Falou: são 12 meninos. Falei: a gente dá um jeito, fica tranquilo, a gente leva todos. E aí o seu Humberto passou a lista para mim, e nós demos um jeito e levamos os 12 meninos para o acampamento. Eu não sei quem já participou de acampamento aqui de adolescentes, deixa eu ver. Tem uma galera. Eu lembro que eu era conselheiro de quarto, né? E aí quando eu cheguei no quarto, eu pedi para cada um se apresentar, que nós íamos fazer a devocional. E aí cada um começou a se apresentar, e de repente um menino falou assim: pastor, ele é forte assim, eu sou o Urso, aquele lá o Pudim, o Estrela, o Tuiuiu e o House. Nós somos do projeto lá de escoteiro do seu Humberto. Falei: ô cara, seja bem-vindo, que bom que vocês estão aqui, dei um abraço neles. E aí, fui continuar a devocional, ele levantou a mão, Urso. Falei: pois não, Urso, que foi? Queria pedir autorização para ir chamar de chefe. Falei: chefe? Mas por que isso? Falou: não, é que lá nos escoteiros nós chamamos nosso líder assim. Falei: tá bom, me chama como quiser. E aí eu continuei fazendo a devocional. Quando terminei a devocional, era hora de dormir. Quem é conselheiro aqui de adolescente já tentou pôr a galera para dormir no quarto? Meu irmão, você quer testar se tem o fruto do Espírito Santo, longanimidade, domínio próprio. Eu e Israel, a gente fez isso várias vezes. Aleluia. Deus trabalhou bastante o nosso domínio próprio. E aí era travesseiro por um lado, gritaria, confusão. E eu chamei a atenção uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ninguém parava, até que o urso se enfesou e desceu da beliche. Ele falou assim: o urso era metido com o tráfico lá na comunidade. Ele levantou e falou assim: o chefe já mandou vocês dormirem. Quem não puser a cabeça no travesseiro e dormir agora, vai se ver comigo amanhã. Cara, houve silêncio no quarto, foi uma visitação de Deus. Eu não acreditava. Eu deitei e falei: Senhor, muito obrigado pelo urso, ele é um enviado do Senhor para cá. Cara, eu fiquei apaixonado pelo urso. E aí nos outros dias, eu consegui dormir o acampamento inteiro, Buda. Olha que bênção, Tarek. Acha um urso para levar para o acampamento. E aí quando foi outro dia, os meninos participavam. Pudim, Estrela, Tuiuiu, House participavam de tudo. Do enduro, das atividades, tudo participavam. E eu fiquei olhando os meninos e ficava: poxa, que bênção. E eu lembro que era o último dia já. Culto da fogueira, vocês ainda fazem culto da fogueira? Faz, ainda sobrou algumas coisas aqui. Culto da fogueira. E aí eu estava pregando, empolgado, de repente eu escuto assim: ô chefe. Eu falei: Urso, eu estou pregando agora. Chefe, posso dar um testemunho? Eu falei: tá bom, Urso. E aí o Urso começou a falar. Ele pegou um graveto e falou assim: lá na comunidade onde eu moro, os meus referenciais, os meus heróis eram os traficantes. E eu fiz muita coisa errada. Mas nesses dias eu entendi que eu quero um novo referencial de vida. Eu quero que Jesus seja o meu referencial. E ele foi lá entregar o graveto para dizer que queria entregar a vida dele para Jesus. Naquele dia o Urso, Pudim, Estrela, Tuiuiu e House fizeram o mesmo. Eu lembro quando foi o dia do batismo deles, o seu Humberto, ele estava maluco. Ele pôs os meninos na Kombi e levou cada um deles para casa. Sabe? Deus usa gente simples. Ei, levante as suas mãos assim. Você só vai preparar o caminho. O seu Humberto pode, os sapateiros e funileiros. Ei,
Eu posso, você pode. Levante as duas mãos, espera aí. Deus, faz eles acreditarem que eles podem preparar o caminho. Quero pedir agora que o diabo seja derrotado nesse lugar. Que as vozes que eles estão ouvindo, que os diminuem, os fazem crer que não podem preparar o caminho, que elas cessem agora. Que eles invadam as faculdades, que eles invadam as escolas, e eles anunciem: o reino de Deus chegou. Amém? Quem pode ser usado por Deus aqui, levanta a mão. Você vai ser usado por Deus. Bate palma mais forte para Jesus. Quarta. Olha o que Jesus prega para eles. Versículo 9. Digam-lhes: o reino de Deus chegou até vocês. Quarta coisa. Quando Jesus está enviando os 72, ele fala assim: ei, a mensagem que vocês pregam é poderosa. Sabe por que você pode pregar o evangelho? Porque não se trata de você. Faça assim com as suas mãos. O evangelho é uma mensagem poderosa. Ele é como uma semente. Aonde a gente lança essa semente, o poder de Deus se manifesta. Repita comigo assim: o reino de Deus chegou. Quantos aceitaram Jesus aqui? O reino de Deus chega onde Jesus chega. Se Jesus chegou na sua vida, o reino de Deus chegou. Amém? Você crê nisso? O reino de Deus chegou na sua vida. Agora, se o reino de Deus chegou na sua vida, e você estuda numa faculdade, o que acontece? O reino de Deus chegou nessa faculdade. Se você, eu não sei que bairro você mora, fala aí o bairro que você mora rápido, todo mundo junto. Eu não entendi, fala de novo. O reino de Deus chegou nesse... Ei, presta atenção. O reino de Deus chegou em Curitiba. O reino de Deus chegou no Batel, no Santa Cândida, no Boqueirão, no SIC, no Abranches, no Uberaba. O reino de Deus chegou. E essa mensagem, ela é tão poderosa, que ela transforma vidas. E a Bíblia vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Não se trata de você. Eu vou esperar os que tem que sair daí. Eu sei que tem os pais talvez que estão chegando, eu não sei, né? Hoje é culto. Eu que estou fora do horário, pode me dar bronca aqui. Tá bom. Beleza, quem tiver que sair, já sai, daí nós continuamos. Beleza? Não, estou falando sério, não tem problema. É que senão me atrapalha. Vai lá, quem tem que sair, Deus abençoe vocês. Já saiam cheias, mãos cheias. Quem quer ficar, levanta a mão para eu ver. Tem gente? Obrigado. Eu ia pular, mas eu fiquei com medo. Eu não sou mais jovem. Tem uma hérnia aqui no pescoço que depois... Olha, falta 9. Isso, eu vou esperar. Vai, pode sair mais gente. Isso, podem sair. Deus abençoe. Isso. Eu só quero os que querem ficar aqui. Quem não quer ficar pode sair. Os que querem ir embora, saiam logo, por favor. Isso, por favor. Isso. Eu só preciso dos que querem ficar e que vão fazer parte do exército. Quem não quer pode sair. Obrigado, isso, pronto. Agora os que querem ficar, fiquem de pé. Agora vai. Ei, a mensagem é poderosa. A mensagem é poderosa.
Olha o exemplo do jovem gadareno. A gente não entende às vezes essa história. Quem lembra da história do jovem gadareno? Era aquele homem que andava entre os sepulcros e se batia com pedras. Ele era tido como louco. Ninguém podia contê-lo. Quando o barco de Jesus aponta para aquela região, dos discípulos na verdade, uma guerra espiritual começa a acontecer. É um embate espiritual. É por isso que uma tempestade se instala. E aí o que Jesus faz? Jesus vai atrás deles. Mas quando Jesus põe o pé na água, o reino de Deus chegou no mar da Galileia. Você crê nisso? O reino de Deus chegou. E aí ele repreende. Ele repreende o vento. Uma batalha espiritual está acontecendo aqui agora neste lugar. Você consegue compreender isso? Você consegue compreender isso? Talvez você me ache duro. Pastor, porque você mandou as pessoas embora? Não se trata disso. A mensagem de Deus, ela é riqueza. E ninguém tem que receber a palavra de Deus porque é obrigado. Quantos creem que essa palavra é um deleite? Ela é poderosa, você crê nisso? Ei, eu vou colocar riqueza nas suas mãos. Eu vou colocar pérolas nas suas mãos. E pérolas é para quem quer. Jesus pisou no mar da Galileia, e o reino de Deus chegou no mar da Galileia. Ele entra no barco e então o barco para em Gadar. Quando o barco para em Gadar, Jesus desce. E o reino de Deus chegou na terra de Gadar. Na hora que o reino de Deus chega naquele lugar, aquele homem possesso, ele se ajoelha. Ninguém podia contê-lo, mas diante de Jesus ele se ajoelha. E o reino de Deus chega no coração do jovem gadareno. Quando o reino de Deus chega, ele até se oferece para ir com Jesus. Jesus diz não, volta. Vai para Decápolis. E aonde ele chega, o reino de Deus chegou. Repete comigo, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Ei, a mensagem que você prega é poderosa para transformar a vida de pessoas. Levante as mãos assim, ó. Essa mensagem é poderosa. Jovens gadarenos estão estudando perto de você. Quando pregamos essa mensagem, nós podemos sim falar com autoridade, ministrar cheios do Espírito, porque as pessoas serão transformadas diante de vocês. Quando Jesus me alcançou, eu lembro que eu não entendi o poder da mensagem. Eu comecei a pregar o evangelho para os meus amigos. Eu lembro um amigo que eu trouxe para cá. Ele era viciado em músicas satânicas. Quando ele começou a ouvir a mensagem, ele começou a ver aquelas imagens, e ele não conseguia ouvir a palavra, mas a mensagem é poderosa. Enquanto ele pregava, o pastor, não era nem eu só trouxe aqui, tinha falado de Jesus para ele. Ao ouvir a palavra, ele disse: eu estou sentindo algo. Eu falei: vamos lá para frente. Eu levei, e aquele jovem ficou possesso. Nós oramos, e eu vi os olhos dele se abrindo. Enquanto pregávamos a palavra, ele foi transformado. Ei, preste atenção. Deus colocou uma mensagem poderosa nas mãos de vocês. Não se trata de você. Essa é uma mensagem poderosíssima. Preguem e vocês vão ver os sinais de Deus acontecendo. Preguem e vocês vão ver pessoas sendo despertadas. Vocês vão ver espíritos malignos indo embora, pessoas sendo libertas dos vícios, jovens que se cortam, agora, cuidando de outros, porque eles foram restaurados pelo poder de Deus. Ei, nunca esqueçam o poder, respeitem a mensagem, respeitem o evangelho, preguem ele assim. Eu pregava na escola e ensinava os meninos, a primeira coisa que você faz estabelece um ambiente de respeito.
Por que eu falei quem quiser ir pode ir? Porque esse é um lugar de respeito à mensagem. Eu sei o poder dela. Se houver respeito pela mensagem, pessoas serão curadas hoje aqui nesse lugar. Se houver respeito pela mensagem, pessoas verão a glória de Deus aqui. Peraí, deixa eu dizer mais. Olha aqui, ó. Quando você pregar, cara, você vai ver pessoas sendo curadas na sua frente. Deus vai começar a mostrar o coração dos que estão perto. Creiam, vocês vão ver a glória de Deus. Eu já vi. Eu entrava nas faculdades, na escola, eu não tinha medo de falar de Jesus. E enquanto eu pregava, eu tinha experiências do poder de Deus. Quem quer ter experiências do poder de Deus? Quem quer ter experiências aqui com Deus? Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. E estes sinais seguirão os que creem. É uma mensagem de envio. Vocês vão ver jovens com depressão sendo curados na frente de vocês. Vocês vão ver aqueles amigos que ficam isolados lá, tendo um encontro com Jesus transformador. Vocês vão ver, vocês verão. Agora repita comigo: poder e autoridade. Faça assim: poder e autoridade. Jesus, quando os envia, fala: eu estou lhes dando poder e autoridade. A primeira vez que eu li isso, eu fiquei pensando, é uma redundância. Jesus está falando a mesma coisa, mas não, poder é diferente de autoridade. Eu posso ocupar uma posição de poder e não ter autoridade. Um presidente pode ter uma posição de poder, mas não ter autoridade para fazer uma reforma do seu país. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Tudo que vocês precisam para fazer a minha obra, eu já coloquei na mão de vocês. Repita comigo: poder e autoridade. Levante a outra mão. Isso. Poder. Mais uma vez. Sabe o que ele está dizendo? Tudo o que vocês precisam. Por isso não levem nada. Não levem comida, não levem alforje, não levem sandália. Tudo o que vocês precisam, eu já dei para vocês. Ei, vocês vão pregar o Evangelho cheios de autoridade. Olhem para mim. Não preguem o Evangelho com medo, porque Deus já deu poder e autoridade para vocês. Entrem com os olhos fulminando na sala. Quando eu subo para pregar, eu peço: Deus, eu quero pegar poder e autoridade. Quando você começar a sua célula, antes de dar a palavra, pegue poder e autoridade, está à sua disposição. Quando você vai terminar o feriado, você vai voltar para a escola, para a faculdade. Antes de chegar na escola, você vai pegar poder e autoridade. E você vai ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo ministradas. Última lição e vou terminar. Pregar o Evangelho é compartilhar uma bênção espiritual. E aí ele começa a falar: entrem nas casas e procurem um homem de paz. Desejem a paz naquele lugar. Se houver um homem de paz, a paz ficará com ele, senão ela voltará para vocês. O que Jesus está falando? A paz na perspectiva bíblica não é ausência de guerra, não é ausência de conflito. A paz na perspectiva bíblica é uma bênção que só Deus pode dar. É por isso que Jesus fala assim: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Do que ele está falando? A mensagem do Evangelho é simples, deixa eu te explicar. Por causa do pecado, todos nós nos tornamos alvo do juízo de Deus. Eu sei que tem pastor que fala que o juízo de Deus não existe. Preste atenção.
Você crê num Deus que é justo? Quantos creem num Deus que é justo? Eu creio. Então tem juízo. Se Deus é justo, tem juízo. Por causa do pecado, eu e você, nós éramos alvo do juízo de Deus. E então o que acontece? Jesus vem e morre por nós. E o Evangelho, a palavra poderosa de Deus chega. Quando pregamos o Evangelho, estamos dividindo com os outros a bênção da paz. O que é isso? Quem entende, deixa de ser alvo do juízo de Deus e começa a ter paz com Ele. É disso que se trata o Evangelho. A bênção da paz. A inimizade acabou e a paz chegou. Agora, sabe por que você pode pregar o Evangelho? Porque Deus encheu a tua mão de paz. Faça assim com as mãos. Eu não vim hoje aqui de carro. Eu trouxe caminhões comigo, com toneladas e toneladas de saco de paz. Agora levante as mãos, quem quer essa bênção? Isso. Deus vai colocar paz, 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 muita paz nas mãos de vocês, muita paz, muita paz. Peguem os sacos de paz e comecem a despejar no lugar onde Deus os colocou. Comece a despejar. Saiam daqui e anunciem: ei, você pode ter paz com Deus. Ei, jovem, você que veio aqui hoje, preste atenção. Você pode ter paz com Deus. Ei, preste atenção. Você pode ter paz com Deus. É disso que se trata o Evangelho. Quem quer ganhar pessoas para Jesus? É simples. É só lembrar. Você carrega uma bênção poderosa nas suas mãos. Hoje eu quero orar por pessoas que querem enxergar, que ouvirem uma ordem e estão dizendo: eis-me aqui. Eu quero orar por aqueles que entenderam que toda autoridade, poder e autoridade foram confiadas nas suas mãos para fazerem isso. Eu quero orar por aqueles que entendem que essa mensagem é poderosíssima, e que eles entendem que carregam uma benção de paz e querem despejar aonde o Senhor os colocou. Ei, você vai ganhar pessoas para Jesus. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ver pessoas se levantando diante dos seus olhos com o rosto transformado, porque foram tocados. Vocês vão ter sim palavra de revelação na boca, vão orar e vão ver pessoas sendo curadas. Eu creio, o Espírito Santo vai ser derramado hoje neste lugar de maneira tão poderosa, que jovens vão sair daqui correndo e dizendo: eu vou ganhar pessoas para Jesus, eu vou fazer a minha parte, eu quero ser usado por Deus. Se Deus falou contigo hoje, você quer essa graça, só se você quer essa graça, eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus derrame uma unção, uma graça especial, para que nos próximos dias você ganhe pessoas para Jesus. Eu creio, nos próximos 10, 15, 20 dias, você vai ver o resultado desta palavra aplicada na sua vida. Se você quer receber essa oração, saia do seu lugar, vem aqui agora, deixa eu orar por você. Vem aqui agora em nome de Jesus, pode vir. Deus falou contigo e você quer receber essa oração, vem aqui agora em nome de Jesus. O inferno treme em seu nome. Eu creio, Deus vai usá-los com poder e autoridade. Os coxos andam. Aleluia! Creiam e vocês verão a glória de Deus. Pregue o Evangelho com autoridade, sem medo. Pregue o Evangelho sem medo. Os cegos vêm. Pregue o Evangelho sem medo. Deus vai usar vocês. Vocês são escolhidos. Vocês são escolhidos por Deus.
os mortos vivos. Vocês são escolhidos por Deus. Vocês. Há poder em seu nome. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos agora. Muitos não creem que podem ganhar pessoas para Jesus. Não creem que são capazes. Não entendem, Deus, o poder da mensagem que carregam. Muitos aqui, Deus, não acreditam. Mas eu quero clamar agora, que ao ouvirem as palavras de Jesus, o coração deles se acenda agora, Pai. Que eles creiam, Pai, e vejam a Tua glória. Eu quero pedir, em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito aqui neste lugar. Derrama o Teu Espírito, Deus. Derrama o Teu Espírito de maneira maravilhosa sobre a vida dos meus irmãos. Que eles sejam cheios do Espírito Santo. Que eles comecem a enxergar os seus amigos, Pai, prostrados na Tua presença. Que eles andem, Deus, se movam nos dons. Que eles não tenham medo de orar por pessoas, de entregar a Tua palavra, de ministrarem. Que eles sejam cheios do Espírito Santo. Que eles possam olhar e enxergar as montanhas diante deles com os olhos da fé. Levanta avivalistas, missionários, sim, homens e mulheres de Deus, meninos e meninas cheios do Espírito Santo. Derrama mais, Senhor, mais autoridade, mais autoridade, mais autoridade, Pai. Derrama unção agora, unção para pregar o Evangelho, unção para pregar o Evangelho. Nós não viemos aqui nos divertir, nós não viemos aqui perder tempo. Nós queremos o que o Senhor tem para nós. Abre os céus e derrama poder neste lugar. Mais de Ti, Deus, mais de Ti agora, mais de Ti agora. Abre os olhos dos Teus filhos, para que eles possam enxergar, para que eles possam enxergar. Abre os olhos, Pai, para que eles vejam a Tua glória e o Teu poder. Abre os olhos. Existem pessoas mais velhas aqui que não creem nessa palavra. Eles se acomodaram, eles se acostumaram, eles não acreditam. Eu quero pedir, os tira deste lugar agora e os empurra para o meio da multidão. Eu não quero mais ficar acomodado. Há quanto tempo não pregamos o Evangelho? As pessoas estão se perdendo e nós estamos deixando passar. Nós acostumamos a ver as pessoas morrerem sem Jesus. Chega, pelo amor de Deus, saiam daqui e preguem o Evangelho. Por favor, por favor, por favor. Você está vivendo para quê, meu amigo? Para ganhar dinheiro? Para ter uma casa melhor, um carro melhor? Tudo isso vai passar. Saia daqui e pregue o Evangelho. As pessoas precisam. Talvez elas não tenham outra oportunidade. Se não pregar o Evangelho para o teu amigo, talvez ele vai morrer de overdose, cara. Se levanta agora. Sai desse lugar de comodidade. Ei, tudo que você precisa para pregar o Evangelho, Deus te deu. Tudo que você precisa. Não se acomode, não se acomode, não se acomode. Eu estou vendo evangelistas se levantando neste lugar. Eu estou vendo, Pai, uma grande colheita vai acontecer entre nós nos próximos dias. Uma grande colheita. Deus vai te usar para o louvor da sua glória. Mais de Ti, Deus, mais de Ti, Senhor. Eu quero que todos levantem as mãos agora e nós vamos clamar o derramamento do Espírito Santo neste lugar. Espírito Santo de Deus, agora autoriza os Teus filhos que eles sejam tomados pelo Teu Espírito. Eu lembro que eu era um adolescente quando o Senhor me tomou. Eu fui visitado na sala da casa do meu amigo enquanto ele orava por mim, e eu tremia tanto. Não foi uma experiência emocional. Eu vi a glória do Senhor. Que os jovens sejam visitados agora.
Que o derramamento do Espírito venha nesta casa. Que eles se levantem sem medo. Eles possam experimentar o teu poder. Mais de ti, Deus. Mais de ti, Senhor. Nos enche do teu Espírito agora. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais de ti. Mais de ti, Senhor. Ei, Deus. Mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Mais de ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Mais de ti. Nós vamos fazer um exercício de fé agora. Se você puder ficar de pé no seu lugar. Quantos querem ver? Quantos querem ver? Quantos querem enxergar uma colheita? Você quer ver? Senhor, abre os olhos deles para verem o mover de salvação acontecendo aqui nesse lugar agora. Eu não quero que toque nada. Eu quero que haja silêncio. Você só vai orar, só vou ouvir o barulho do sussurro daqueles que creem, orando agora, para que eles possam ver pessoas sendo salvas neste lugar agora. Uma colheita vai acontecer aqui. Eu já vi. Uma colheita vai acontecer aqui. Uma colheita vai acontecer aqui. Hoje eu trouxe um saco de paz. E a paz de Deus, se você quiser, for um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem adolescente, de paz, a paz de Deus vai chegar para você hoje. Eu preciso te dizer, nós somos pecadores, eu sou pecador, vocês são pecadores. E por causa dos pecados nós estamos afastados da glória de Deus. Eu vivia assim, Deus não falava comigo, eu não via a sua voz. Eu orava e as minhas orações não pareciam que não passavam do teto. Mas quando aquele amigo orou por mim, aquele dia, um filme passou na minha cabeça, comecei a ver os meus pecados e eu comecei a chorar muito, porque eu comecei a sentir um verdadeiro arrependimento. Naquela hora, enquanto eu me arrependia, algo sobrenatural aconteceu. Eu nasci de novo. A Bíblia diz que por causa do pecado, nós estamos mortos espiritualmente. Morto não sente, não ouve, não interage. Essa era a minha condição, por isso eu não ouvia Deus. Mas quando eu entendi que era pecador, entendi que Jesus ressuscitou dentre os mortos, o poder da ressurreição me fez nascer espiritualmente. Ele soprou o ar, fôlego de vida. E quando ele soprou, assim como aconteceu com aquele boneco de barro, Adão, virou ser vivente. Ele soprou, e eu nasci no mesmo instante. No mesmo instante. Eu fui visitado pelo Espírito Santo. Eu tremia, eu chorava. Ele é real, olhem para mim, por favor. Esqueçam. Eu não vim aqui fazer uma performance bonita para vocês. Ei, hoje vocês podem nascer de novo. Hoje Ele pode soprar sobre vocês. E sabe, você jamais será o mesmo. Você vai ouvir Deus. Você vai entender os propósitos dele para a sua vida.
Você vai entender as promessas dele. Eu andava sem rumo. Quando eu encontrei Jesus, a minha vida mudou. Como eu queria. Eu sei que muitos de vocês vêm aqui porque os pais de vocês trazem vocês. Mas talvez hoje vai mudar. Você não vai vir mais por obrigação. Você vai ser visitado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai soprar. Pessoas vão nascer de novo aqui, eu vi. Se hoje nesse lugar, você quer esse sopro do Espírito, você quer nascer de novo, você quer ouvir Deus, ser despertado por Ele. Ei, hoje eu quero ter o privilégio de fazer uma oração por você, como eu recebi um dia. Eu tenho certeza, sua vida vai mudar. Se hoje você quer tomar essa decisão, aonde você está, levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Bem alto. Bem alto. Isso. Isso. Tem mais gente, você está lá no fundo, pode levantar a mão, deixa eu ver. Isso, tem vários. Isso. Eu quero pedir um favor, cheguem aqui pertinho de mim. Você que está lá no fundo, pede licença e abre para eles passarem. Vem aqui pertinho, vem aqui, vem mais perto. Venha mais perto. Isso, venha. Isso, venha. Pede licença. Isso, venha agora. Hoje, Deus vai começar algo novo na tua vida. Venha, pode ficar junto. Venha, tem mais gente, Deus está chamando. Deus está chamando vocês. Deus está chamando. Venha. Isso, pede licença, venha. Você que se corta, você que não se sente amado, vem aqui agora em nome de Jesus. Hoje Jesus vai começar algo novo na tua vida. Pede licença, vem para cá. Tem mais gente, Deus está chamando, lá do fundo, lá atrás, aqui no meio, vem agora. Vem agora em nome de Jesus, venha, pede licença e vem para cá. Vem para cá, deixa eu orar por você. Não tenha medo, isso, venha. Ei, cara. Deixa eu abençoar. Venha. Venha, tem mais gente. Venha. Pode vir agora. Vem agora em nome de Jesus. Se tem algo te prendendo agora, eu repreendo em nome de Jesus. Você é livre. Venha para cá agora em nome de Jesus. Venha. Feche os olhos. Eu quero que todos estendam suas mãos para cá. Isso. Fala assim: Senhor, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu quero nascer de novo. Eu creio no poder da ressurreição. Eu quero nascer de novo. Deixa eu orar por vocês. Todos agora levantem as mãos e comecem a orar para que o Espírito Santo seja derramado aqui. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós clamamos agora. Faz o que não podemos fazer. Que o teu Espírito seja derramado sobre a vida dos meus irmãos. Que hoje neste lugar, eles possam nascer de novo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Senhor. Fôlego de vida. Que agora eles sintam a tua presença. E que todo pensamento que os escraviza, que os torna cativos, caia por terra. Que agora eles possam ser despertados para uma nova vida com Cristo Jesus. Faz isso, Deus. Faz assim.
Essa é a nossa oração. É no nome de Jesus que oramos. Amém, amém. Fiquem aqui. Quero pedir que homens com homens, mulheres com mulheres, venham abraçá-los aqui agora e venham orar por eles. Você que está aqui no meio da multidão, vem aqui, pega e abraça um jovem, alguém que está aqui. Isso, venha rápido, venham aqui, venham abraçá-los. Meninas com meninas, abraça e ora por eles. E nós vamos louvar a Deus, nós vamos cantar. Isso, pode orar agora, vai lá e ora, pode orar. Nós esperamos o noivo que vem. Nós esperamos o noivo que vem e está voltando. E na porta esperarei até me levar pra casa. Jesus, o próprio Rei que veio e se encarnou, Filho nosso amado, eterno e fiel Senhor, noivo que vem buscar a sua noiva. Ele é aquele que nos amou, Ele é aquele que nos salvou e dividiu a história, trouxe ao mundo a sua glória e vem nos buscar. Nós esperamos o noivo que vem. Nós esperamos o noivo que vem e está voltando.
esperamos. Maranata, ora vem Jesus. Tua igreja te espera, ora vem Jesus. Te esperamos. Maranata, ora vem Jesus. Tua igreja te espera, ora vem Jesus. Te esperamos. Maranata, ora vem Jesus. Tua igreja te espera, ora vem Jesus. Te esperamos. Maranata, ora vem Jesus. Tua igreja te espera, ora vem Jesus. Ele é aquele que nos amou. Ele é aquele que nos salvou. Dividiu a história, trouxe ao mundo a sua glória e vem nos buscar. Ele é aquele que nos amou. Ele é aquele que nos salvou e dividiu a história, trouxe ao mundo a sua glória e vem nos buscar. Te esperamos. Maranata, ora vem Jesus. Tua igreja te espera, ora vem Jesus. Te esperamos. Maranata, ora vem Jesus. Tua igreja te espera, ora vem Jesus. Te esperamos. Maranata, ora vem Jesus. Tua igreja te espera, ora vem Jesus. Te esperamos. Maranata, ora vem Jesus. Tua igreja te espera, ora vem Jesus. Ele é aquele que nos amou. Ele é aquele que nos salvou. Dividiu a história, trouxe ao mundo a sua glória e vem nos buscar. Ele é aquele que nos amou. Ele é aquele que nos salvou. Dividiu a história, trouxe ao mundo a sua glória e vem nos buscar.